Pessoas clamam por amor, amor eu levarei. Dançar quase eu renasci, recebi o chamado pra servir. Já pensei, decidi. Eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o teu desejo. Que venha o teu reino, só me resta dizer: eu vou. Eu abro mão de mim e cumpro o teu querer. O teu Espírito em mim me enche de poder. Eu quero ver tua glória no céu aparecer. Eu abro mão de mim e cumpro o teu querer. O teu Espírito em mim me enche de poder. Eu quero ver tua glória no céu aparecer. Eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o teu desejo. Que venha o teu reino, só me resta dizer: eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o teu desejo. Que venha o teu reino, só me resta dizer: eu vou. Só me resta dizer: eu vou. Amém? Agora é o nosso momento da oração intercessória. E eu convido a você a pensar em uma pessoa, alguém especial para você. A oração intercessória, ela é um ato de amor. Então, pense em alguém especial que você queira que Deus abençoe, ampare, ajude, dê sabedoria. E que o Senhor possa atender, né, os nossos pedidos e os nossos também aceitar os nossos agradecimentos. Vamos nos colocar de joelho, irmãos? Louvado e exaltado seja o seu nome, Senhor, pois só Tu és digno de honra, glória e louvor, Pai. Nesse momento, Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados, para nos achegarmos diante de Ti, Senhor. Pai, nós viemos à Sua Santa Casa de Oração para Te clamar pelos nossos queridos, Senhor. Cada um dos Seus filhinhos tem uma pessoa especial, a qual necessita do Seu amparo, da Sua ajuda, do Seu amor, Senhor, e do Seu cuidado. Por isso eu Te peço, ó Pai, que venha atender a cada um de acordo com a Sua vontade, Senhor. Supra as necessidades, seja, ó Pai, conosco. E através dessa oração nós possamos ver a Tua glória e testemunhar de Ti, Senhor. Que a oração seja respondida de forma específica, Senhor, e que nós possamos glorificar o Seu santo nome. Perdoa, ó Pai, os nossos pecados, que esse culto seja agradável a Ti, em nome e por amor de Jesus. Amém. O que nós temos agora? O quê? O pastor vai cantar? Então eu convido aqui o pastor Tiago. Ele está fazendo, né, os sermões durante essa semana. E hoje ele vai trazer um louvor. Ei, som. Então, Boa noite, gente. A gente vai falando aqui, porque a música vai dar certo ali, está terminando de baixar ali, vai dar certo. Bom demais estar aqui com vocês. Ontem a gente não pôde estar, devido... Criança pequenininha dá um susto na gente, né, gente?
mas estamos aqui de volta. Inclusive a esposa e o Tauzinho ficaram hoje lá na casa da sogra. Eu estive lá, na verdade estou vindo de lá, e tive a oportunidade também de passar ali na casa da irmã Silmara hoje, com a Rafinha, e louvado seja Deus, né, porque a família tem entendido que tem que caminhar com Jesus, e a gente sábado vai estar aqui com a Rafaela, batizando a Rafaela para a honra e glória de Deus. Vai ser uma benção. Ontem eu queria pedir oração, eu botei no grupo já, mas eu queria reforçar, fazer um pedido. Eu estive hoje em Prados Verdes, e uma das igrejas onde já fui membro é a igreja de origem da minha esposa, que hoje é distrito. E ontem algo terrível aconteceu no final do culto, né? Um jovem que nós conhecemos há muito tempo. Eu fui membro lá da igreja de 2007 a 2009. Hoje ele é um jovem, antigamente ele era uma criança, né? Com 21 anos. E ontem, na saída do culto, ficou no ponto com a namoradinha, foi assaltado e foi alvejado e infelizmente faleceu, irmãos. Muito triste, uma situação sem palavras, né? Eu fiquei em conversa com o pastor Lucas ontem até 3 horas da manhã, hoje, né? Perguntando como é que ele estava e se precisava de ajuda, se eu podia ir lá. Ele, cara, a gente está aqui tentando fazer o que pode. Eu falei, cara, liga aí pro pastor Gustavo, como ele estava saindo da igreja, ver se a gente consegue acionar o seguro para que ele possa ir para o Hospital Silvestre, mas não deu tempo, o tiro foi nas costas e ele sangrou e teve hemorragia. Infelizmente veio a falecer com 21 anos de idade. Estive lá na casa da mãe dele hoje e só Deus, irmãos. Essa é a palavra. Conversando ali, vendo a mãe, só o Senhor para consolar a família adventista, o pai, a mãe, o irmãozinho, o irmão mais novo. E amanhã vai ser o sepultamento deles. Eu peço que você ore pela família. Acho que é a primeira vez, 18 anos de adventista, que eu ouço uma história de um jovem nosso que sai da igreja logo após o culto e recebe um tiro e morre. Uma tragédia de violência, esse mundo violento que a gente vive, né? E pedir que Jesus volte logo. Esse é o nosso desejo, que Ele volte logo para nos buscar, nos tirar desse mundo terrível, esse mundo mau. Eu quero convidar você nesta noite a abrir a Bíblia em Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Vamos ver se antes da gente começar já a música der certo ali. Tá quase. Eu não sei se isso é um aviso de Deus para que eu não cante, entendeu? Para que não atrapalhe os ouvidos dos irmãos. Ai. Talvez seja, né? A gente está aqui teimando, né? Hoje eu já preguei aqui sobre Daniel capítulo 6. Também já preguei aqui na igreja sobre Daniel capítulo 3. Mas ainda não preguei sobre Daniel capítulo 1. E a gente vai pregar hoje sobre Daniel, especificamente Daniel capítulo 1. Você pode pensar aí, pastor, como é que você sabe que nunca pregou aqui sobre Daniel capítulo 1? Porque eu anoto, né, irmão? Senão, são 8 igrejas. Eu tenho lá em casa todos os sermões que eu já preguei em Vila de Cava anotado. Então, não dá para repetir sermão, né? Então, teve uma vez só que eu repeti um sermão de propósito, foi de propósito. Eu já sabia que tinha pregado e repeti. Mas não dá para repetir sermão, senão vocês já estão enjoados de ouvir o pastor, ainda vai repetir o sermão e não dá, né, gente? Então vamos para Daniel capítulo 1. Abriu a Bíblia aí, amém? Então vamos orar, falar com o nosso Deus. Querido Deus, eterno Pai, queremos louvar o Teu nome nesta noite, porque o Senhor nos deu a oportunidade de estar na Tua casa, Pai. Obrigado porque temos a chance nesta noite de ouvir a Tua voz e quem sabe passar por um processo de conserto com o Senhor. Alguns tiveram o seu último momento essa semana como o Lucas teve ontem, Pai.
E a nossa oração é para que o Senhor, em nome de Jesus, cuide da família, cerque-o com a tua graça e com o teu poder. Não é fácil perder ninguém, perder um filho, ainda mais de forma violenta, desta maneira, um jovem que te amava e que caminhava ao teu lado. E a nossa oração também é para que o Senhor volte logo para nos buscar, Pai. Esse mundo é um mundo mau, um mundo que tem se distanciado cada vez mais do Senhor, e o que queremos é que o Senhor volte logo para acabar com esse mundo de terrível violência, destruição e desobediência. Mas enquanto o Senhor não vem, o que pedimos é que o Senhor permaneça nos perdoando, nos abençoando, nos purificando e nos transformando segundo a tua imagem e a tua semelhança, Pai. Em nome de Jesus, use a tua palavra nesta noite para moldar o nosso coração. Alguns talvez precisam passar por esse processo e tomar uma decisão hoje, e não ficar criando, quem sabe, uma desculpa aqui, uma desculpa acolá, ou se escondendo atrás de máscaras e situações. O Senhor é o Deus que tudo vê, e nós queremos nesta noite tomar uma decisão ao teu lado de uma vez por todas, Senhor. Usa a tua palavra para isso e te oramos em nome de Jesus. Amém. Se alguém puder depois trazer um copinho de água para mim, antes nós vamos louvar o nome do Senhor. Malfeitores, morreu por minha culpa. Jesus, a vida deu, foi quebrantado, grande dor sofreu. O meu pecado ele recebeu, sem ver bondade, chorou. Foi o meu pecado que ele carregou, foi esmagado por querer amar, e tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar na cruz. Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar, morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor na cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou para sempre o meu lugar. Com malfeitores culpa, Jesus a vida deu, foi quebrantado, grande dor sofreu. O meu pecado ele recebeu, sem ver bondade, chorou. Foi o meu pecado que ele carregou,
foi esmagado por querer amar, e tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar na cruz. Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor na cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. O meu lugar. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por esse amor, né? Tomou o meu e o seu lugar, e que está disposto a carregar tudo o que ainda precisamos dele para carregar, a fim de que possamos ser salvos. Daniel capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 1. A palavra do Senhor diz assim: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Quando a Bíblia fala aí o terceiro ano do reinado de Joaquim, pense 605 antes de Cristo. Rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Verso 2: e o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sineá, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Verso 3: depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns israelitas da família real e da nobreza. Dá uma seguradinha aí, a gente vai ler mais alguns textos. A Bíblia diz que a Jerusalém, Judá, foi sitiada. E o que é uma cidade ser sitiada, irmãos? Está dizendo do que aqui? Guerra. Exatamente, irmão Silmar. Uma guerra. Está falando de guerra. A cidade foi sitiada e a gente está falando aqui de guerra. E aí o texto vai discorrendo, e quando chega ali no verso 2, Daniel faz a seguinte observação, de que ele levou os utensílios do templo do Senhor para o templo do seu Deus lá na terra de Sineá, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus, com letra minúscula, que era um Deus idolatrado e adorado pelos babilônios. Só que quando você entende o contexto da realidade e de tudo que acontecia numa época de guerra, principalmente quando envolvia os babilônios, você pode talvez se perguntar por que Daniel só escreveu essa observação. Porque naquela época, Babilônia, quando entrava numa cidade, invadia uma cidade, eles não entravam para brincar, eles não entravam para passear, eles não entravam ali para fazer amizade ou para fazer alguma parceria. Eles entravam para destruir a cidade. E para destruir as cidades, eles entravam também para destruir os moradores da cidade. Alguns eles pegavam como escravos e levavam para a Babilônia, então, para servir um rei na sua corte. E esses a Bíblia fala das características deles. E a gente vai ler um pouco mais para frente, mas já vou adiantando a você. Característica que era que por dentro esses homens eram diferentes,
e que por fora eles também eram diferentes. Tinham que ter algumas características, só que o restante do povo era destruído, mortos. Mas antes de ser destruído, Babilônia, eles eram terríveis. Esse dia eu estava vendo umas fotos da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, e da Rússia contra a Ucrânia, né? E aí, depois de algum tempo de guerra, vazaram ou publicaram algumas fotos e alguns vídeos. Depois de um tempo, a imprensa conseguiu entrar na cidade. E esses vídeos estão aí no YouTube, rodando. Vários civis mortos. Pessoas como eu e você, comuns, trabalhadores, homens, mulheres, idosos, crianças, mortos no meio da rua, na calçada. Em tempo de guerra, não há parceria, amizade. Não há conversa mole em tempo de guerra. Em tempo de guerra, o que há é sitiação, o sitiamento da cidade. Babilônia, quando entrava numa cidade, eles eram terríveis. E isso está aí nos livros de história antiga para nos ajudar a entender o contexto e entender o que Babilônia fazia. Eles eram cruéis. Eles entravam na cidade, estupravam mulheres, matavam as mulheres, matavam os maridos das mulheres, os idosos, as crianças, e também destruíam o templo do Deus que levava o nome, e que tinha ali como a entidade ou o Deus adorado de cada cidade que eles entravam lá. E aí, quando você lê o início do texto de Daniel, ele fala assim, olha, e eles invadiram e levaram os utensílios do templo do Senhor. Mas aconteceram muitas coisas lá. Inclusive, a própria família de Daniel foi destruída. Como que você sabe disso, pastor? O que o próprio livro de Daniel nos apresenta. E eu vou mostrar algo para vocês e apresentar alguns outros contextos para vocês hoje. Daniel, ele diz, e levaram os utensílios do templo do Senhor para a ser adorado no templo do Deus de Babilônia. Era a mesma coisa que se hoje entrasse aqui, Deus nos livre e guarde, Deus livre e guarde isso. Era a mesma coisa se entrasse alguém aqui na igreja agora, armado de fuzil, e fuzilasse todo mundo, e levasse as crianças, e quebrasse tudo, e aí roubasse e levasse a televisão. E aí na hora de dar notícia, o jornal ia escrever assim, ó: homens armados e encapuzados invadem a igreja e levam a televisão. Sendo que matou um monte de gente, levou criança. Talvez, ao entender a realidade de ler o texto de Daniel, capítulo 1 até o verso 3, entendendo tudo o que aconteceu em Babilônia, você pode talvez perceber e achar que, e talvez lendo o texto superficialmente, você pode pensar que Daniel só escreveu sobre isso. Já disse, eles não chegavam lá na cidade do inimigo, eles não chegaram lá em Jerusalém falando assim, olha, ei, dá licença aí, viu? A gente está invadindo aí e pode ficar tranquilo que a gente está entrando tranquilo. Soldados, não façam mal às mulheres grávidas, às crianças, os idosos, não encostem neles. A gente vai entrar na tua casa aí, com licença aí, viu? Não foi assim que aconteceu. Foi uma tragédia. Jerusalém foi devastada, foi destruída. Essa é uma das histórias mais tristes do povo de Deus. E Daniel escreve assim, e os utensílios foram levados. Mas sabe por que Daniel escreve isso? Ele escreve isso porque Daniel entendia que, apesar de ter acontecido tragédias na invasão de Babilônia com Jerusalém, ele entendia que a guerra não era entre ele e Nabucodonosor, nem entre os judeus e Nabucodonosor. Daniel entendia que aquela guerra era uma guerra entre deuses. E para Daniel era mais importante relatar o quão o Deus dele foi, entre aspas, humilhado, sequestrado.
por Babilônia e pelos deuses de Babilônia do que falar do que aconteceu com ele e com a sua família. Porque no coração do profeta, o que bate no coração do profeta e o que marca o coração do profeta é a palpitação do coração de Deus. Para Daniel, mais importante e mais triste era saber que o Deus dele estava sendo sequestrado e levado para uma terra distante. Mais triste ainda, porque ele se inclui nisso, nas suas falas, ao longo do livro, era saber que isso estava acontecendo por causa dele e da sua descendência. Deus criou o povo para obedecer. E Deus nos criou para obedecer porque Ele queria que nós fôssemos livres. Na verdade, quem nos escraviza é o pecado. Deus nos liberta. Eu posso dizer isso para você com toda certeza. E talvez você que é um pouco mais vivido, e quem sabe passou por um caminho como eu passei, ou como o nosso amigo Silmar passou, e outros tantos, pode dizer com certeza, quem nos escraviza é o pecado. Achamos que estamos no controle, mas a verdade é que quando estamos mergulhados no pecado, já estamos fora do controle há muito tempo. Ele nos escraviza, Ele toma conta da gente. E Deus fez o povo para que o povo obedecesse, para que o povo fosse fiel, para que todas as gerações que fossem nascendo, crescendo e se desenvolvendo, pudessem apontar para o céu e então ter a marca da eternidade. Mas o povo desobedeceu. E Babilônia foi um juízo de Deus para o povo. Eu tenho falado muito sobre isso aqui, ao longo desse 1 ano e meio que estou aqui como pastor. Não adianta, não tem para onde correr, as nossas escolhas têm consequências. Nós é que costumamos, como Adão e Eva, e a gente herdou isso dos nossos primeiros pais, nós é que nos acostumamos a encontrar culpados para as consequências de nossas escolhas. E a consequência da escolha do povo de Deus em Jerusalém, que foi estabelecido por Deus para que pudessem ser uma cidade que representasse a Deus e que apresentasse a Deus para outras pessoas, se tornou uma cidade rebelde, uma cidade distante de Deus, uma cidade que ao invés de erguer o nome de Deus, erguer um altar de Deus em adoração, estavam erguendo e transformando aquele local num palco de idolatria, de distanciamento do ideal de Deus. E Deus usa agora os profetas para dizer que eles iriam ser levados como cativos para viver 70 anos de cativeiro babilônico. Daniel é um dos que foi levado para lá. E quando ele começa a escrever o livro, obviamente já não era mais jovem, porque o capítulo 1 fala de Daniel como jovem. Ele era um jovem, cerca de entre 16 e 18 anos, quando Daniel chega em Babilônia. O capítulo 2 de Daniel já é um camarada já de idade, já de meia idade. Mas o capítulo 1, Daniel era um jovem e que precisou tomar decisões na sua juventude. Quando ele começa a escrever então um livro que leva o seu nome, e Daniel significa o meu juiz, e naquela época, quando o pai dava um nome para um filho, ele estava também dando uma bênção, desejando uma bênção para o seu filho. Era como se ele estivesse dizendo assim: filho, quanto você for crescer e quando você estiver caminhando, lembre-se, o seu juiz é o Senhor. E Daniel chegou em Babilônia com essa identidade de Judá, identidade de judeu, identidade de crente, identidade de cristão e identidade de Deus é o meu juiz, Ele que é o meu Senhor. Recebeu essa bênção desde pequenininho, essa imposição de mão, esse desejo que o pai tinha. Hoje em dia não, hoje em dia o pessoal bota, Romário jogou bola pra caramba dos anos 90, botava filho de Romário. Edmundo, esse dia eu conheci o Edmundo, eu fiquei feliz quando eu conheci o Edmundo. Não era o Edmundo do Vasco não, mas o Edmundo é o primeiro que eu conheço, cara. Do Vasco, né? Meu pai queria botar Vasco da Gama no meu sobrenome, minha mãe que não deixou, pastor. Falei, graças a Deus, né, cara? Porra, botar o nome de Vasco da Gama no nome do menino é brincadeira, né, cara? Naquela época eles tinham esse nome, Israel, e Deus de vez em quando ainda mudava o nome de alguns deles, como você conhece, Jacó para Israel, Abrão para Abraão, Sara para Sarai. Tinha um propósito, e o propósito é que esse povo pudesse ter uma identidade.
E a identidade de Daniel era essa: filho de Deus, Deus é o meu juiz. E Daniel sabia que a guerra que ele estava envolvido era uma guerra espiritual. E é por isso que ele não começa o seu livro dizendo das suas mazelas, dos seus problemas. Porque para ele, mais do que os seus problemas, era a guerra espiritual que envolvia o nome do Deus dele. Para Daniel era mais importante o que envolvia o nome de Deus do que o seu próprio nome. Talvez para você pensar em simples utensílios, pode ser simples, mas representavam a Deus. Mas tem um detalhe, irmãos, nesse negócio aí. É que a Bíblia diz que Deus é quem permitiu que os utensílios fossem levados para lá. E isso é incrível, porque Deus já tinha dito que seria um juízo e eles ficariam lá algum tempo. E como eu disse, a gente tem que aprender a ler a Bíblia não superficialmente. Eu fico pensando que Deus quer tanto estar conosco, tanto, irmão. Eu não sei se você... Eu fico tentando pensar como que foi a concepção de Jesus, cara. Como que foi isso? Que coisa extraordinária. Imagina, pensa comigo. Um Deus criador eterno, que a Bíblia diz que não se limita nem a tempo e espaço, ele é transcendental, ele é tudo, ele é o próprio tempo. E esse ser, criador, vai para dentro de um útero de uma mulher, como algumas que estão aqui. Como que foi a concepção de Deus? Deus quer tanto estar conosco que escolhe descer e se tornar um bebezinho e nascer da barriga de uma mulher, de um útero de uma mulher. Você percebe Deus claramente querendo estar no meio do povo ao longo da Bíblia. E eu já disse isso aqui também, não somos nós que corremos atrás de Deus, isso é um engano. A gente não corre atrás de Deus, nós tomamos decisões de acordo com decisão que Deus já tomou por nós. Afinal, quem é que foi atrás de quem? Foi Adão e Eva que foi atrás de Deus ou foi Deus que foi atrás de Adão? Foi Deus. Onde vocês estão? Deus sabia onde eles estavam. O que Deus queria é que eles falassem, verbalizassem. E ao verbalizar, e dependendo do que eles verbalizariam, eles iriam colocar para fora o que estava dentro do seu coração. Se era dependência de Deus, se era dependência do mal. Foi Deus que foi atrás de Caim, depois que Caim matou Abel. Foi Deus que visitou Moisés, Abraão, Ló e a sua família. Foi Deus que visitou Noé. É Deus que vai atrás de nós, é Deus. A Bíblia diz que Deus agora fala para Moisés fazer um santuário para habitar no meio de nós. E essa palavra que aparece ali para tabernacular, para morar, para ficar com a gente, é desejo de Deus. Eu não sei o que isso gera na tua cabeça, fico pensando, tão pecador que eu sou, negligente. E esse Deus mesmo assim quer ficar comigo, morar comigo. O povo era um povo rebelde, um povo que estava distante de Deus, abrindo mão da sua identidade, fazendo acordos com o pecado, tomando decisões e escolhas equivocadas. E Deus falou assim: vocês vão para a Babilônia, mas eu vou com vocês através dos meus símbolos do santuário. E Ele permite que os símbolos sejam levados para lá, para que eles se lembrassem de que estavam como cativos, mas que eles não estavam sozinhos no cativeiro. Deixa eu falar algo para você. Eu não sei se você está vivendo aí um tempo aí de cativeiro. Cativeiro emocional, espiritual, financeiro, eu não sei. Mas eu sei que Deus vai conosco, Ele vai conosco também nos cativeiros. Ele prometeu, é assim na história de toda a Bíblia. Foi assim com Daniel e vai ser assim comigo, com você sempre, até Ele voltar. Quando eu vejo essa palavra, eu vou, eu até brinco, eu já fui. É Deus quem já foi. Quando você chega lá, Ele já está lá. E tem mais, como Ele é onipresente, Ele vai contigo pelo caminho. E quando você chega, Ele está lá também. Para dizer algo para você.
Enquanto você está indo, eu estou contigo. Mas lembre-se, eu fui primeiro. Eu fui primeiro. Daniel então chega em Babilônia. E ao chegar em Babilônia, Daniel é desafiado. E o desafio foi: agora você não é mais judeu. Agora você não é mais o que você pensa que é. Agora, Daniel, você não é mais quem você cresceu achando que era. A partir de agora, Deus não é mais seu juiz. A partir de agora, o lugar que você vai não é mais a eternidade. Você vai ser preparado para crer que tu vai para um outro lugar. A partir de agora, Daniel, tu é de Babilônia. E tentaram colocar isso no coração e na mente daquele jovem. Um jovem de 16 anos. Um jovem. Tem outros detalhes que eu quero comentar com você. Quando Daniel chega em Babilônia com os seus amigos, quem é que vai cuidar de Daniel? Quem que lembra? Ele vai ficar com quem? Para ser cuidado por quem? Vamos ler. Quero ler com você. Capítulo 3, capítulo 1, o verso 4. Diz assim: jovem sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominasse os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio. Deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. E o verso 6: entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes os novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, e a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, a palavra de Deus diz, decidiu não se tornar impuro, ou não se contaminar com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei e o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudável que os outros jovens da mesma idade, Daniel, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel então disse ao homem, chefe dos oficiais, que tinha encarregado de cuidar deles, Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois que compare a nossa aparência com os jovens que comem da comida do rei, trate os servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante os 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhe dava os vegetais. Olha que experiência, irmãos. O chefe, e que depois foram começar a cuidar de Daniel, era o chefe dos eunucos. E a história vai dizer, a Bíblia não fala que se Daniel era eunuco. Eu acho que você sabe o que é um eunuco. Mas é natural que Daniel fosse um eunuco. Por um detalhe simples, naquela época o chefe do sacerdote cuidava do sacerdote. O chefe da limpeza cuidava da limpeza. O chefe dos carcereiros cuidava dos carcereiros. E o chefe dos eunucos cuidava dos eunucos. E tinha um detalhe nessa história. Como Daniel foi servir no palácio do rei, e a Bíblia diz lá no verso 4 que eles eram bonitos, de boa aparência, era comum que servisse no palácio os eunucos. E para a Bíblia, a ideia de você ter gerações e descendência
é algo tão precioso que para aqueles que não podiam ter, era como se recebesse uma maldição do próprio Deus. Era tido assim. E agora Daniel, sem família, sem a sua igreja, sem os seus líderes, longe do templo do seu Deus, eunuco, sem condições de ter família, e ele não teve família, como você sabe, pastor, é simples. Na cova dos leões, quando Daniel foi lançado, ele foi lançado sozinho ou ele foi lançado com família? Sozinho. Só que na época lá em Babilônia, era todo mundo que desobedecia, era lançado com a família. Você vê isso na consequência dos próprios que acusaram Daniel. Daniel é retirado da cova, e quem entra na cova? Os soldados junto com a sua família. Com Sadraque, Mesaque e Abidnego, eunucos, entraram na fornalha com a sua família? Não, irmãos, sozinhos. Quando foram tirados de lá, quem foram castigados? Os outros homens. E foram lançados como depois? Com a família. E tantas outras histórias. O camarada, vou repetir, era eunuco, jovem ainda. E porque era eunuco, iria parar de produzir tanta testosterona. E existe até um estudo que diz que muitos daquela época começavam a se tornar não homossexuais, mas um jeito um pouco mais afeminado, por causa dessa falta de produção. Não crescia mais barba, sem pai, sem os amigos, poucos que foram para lá, e agora na iminência de perder a sua própria identidade. A Bíblia diz que eles olharam para essa situação e tiveram que tomar uma decisão. A Bíblia dá muita ênfase ali a Daniel, mas os amigos se envolveram também nesse processo. E Daniel então agora decide fazer um desafio ao chefe lá dos oficiais, dos eunucos, e também que era um desafio direto para o rei. Eu fico pensando, se hoje ainda em nosso tempo, pode me ajudar aí, tá, Márcio? Se hoje em nosso tempo a gente não passa, e os nossos jovens não passam pelas mesmas situações. Não se engane, o mundo que a gente vive é a Babilônia. Um tempo atrás, lançaram uma novela com esse nome, né? Babilônia. E aí, eu lembro que foi um bafafá danado. Um monte de gente criticando. Crente perdendo tempo para ficar criticando o Globo, novela, né? Aí teve até a autora da novela fez uma postagem e diz assim: eu não sabia que crente via a novela da Globo. Eu sabia que eles ficavam perdendo tempo com as nossas novelas. A gente não faz novela para eles. Foi um aprendizado, né? E o povo preocupado com o nome da novela Babilônia e se esquecendo que nós vivemos na Babilônia. O mundo em que vivemos é uma Babilônia espiritual, irmãos. O diabo o tempo todo tenta mudar a nossa identidade. A minha, a sua, e que dirá dos jovens, dos adolescentes, das crianças. O tempo todo, nas universidades. Estava pesquisando, vendo um estudo, que hoje 60% dos jovens cristãos que entram nas universidades apostatam. Eu estou querendo falar mal das universidades, a ideia não é essa. A ideia não é essa. Você vai ter conhecimento lá. Hoje, no mundo em geral, você tem 0,5% de ateus. Só que quando você entra nas universidades, principalmente as públicas, você tem 25% dos professores ateus. O mundo está o tempo todo querendo mudar a identidade da gente. O mundo diz para os jovens o seguinte: não, esse negócio de sexo depois do casamento não tem problema nenhum. Vocês não se amam, vocês não se gostam, não vão casar mesmo. Qual o problema? Se vai ser com essa pessoa que tu vai ficar o resto da vida.
Não tem problema nenhum. E há vários jovens das nossas igrejas, inclusive, sendo desconfigurados porque têm caído na conversa de Babilônia. Não há nenhum problema. Também estava fazendo uma pesquisa de o quanto os jovens gastam e investem hoje na beleza exterior. Na beleza exterior. É tanto nome de procedimento. Estava dando uma olhada, tanto nome de procedimento estético. Existe clínica estética em todo lugar. No bairro mais simples tem alguém que mexe com estética hoje. É botox, não sei o que lá que bota um troço, não sei o que lá no beiço, que o beiço fica grande. Lábio, né? Beiço é coisa de cavalo. Lábio. Esse dia eu estava vendo encontrei uma pessoa e já tinha muitos anos que eu não a via. Muitos anos. A última vez que eu vi era pequeno. Aí quando eu ouvi, não tem as mesmas marcas que eu tenho de expressão não. Eu com 36 e a pessoa com 65. Poxa, meu Deus do céu. Não é adventista não, irmão, que se alimenta bem não, tá? Aí eu, caraca, olhei assim, tava com a minha mãe e falei, caramba, o que aconteceu ali? Aí minha mãe, botox. Botox, minha. O povo tem gastado e investido tempo e dinheiro. Quanto é que uma menina hoje... Olha, eu estou dizendo que você tem que vir descabelada para a igreja não. Misericórdia, nem entra aqui. Pode ficar em casa. Mas o tempo que uma menina gasta hoje, uma mulher gasta hoje num salão. Horas. Chega de manhã e às vezes sai à tarde, quase noite. Para mexer no cabelo, fazer maquiagem, é manicure, é pedicure, é rebocador, é tudo. É tudo. E os homens? Academia, né? Academia. Eu estou tentando pegar um ritmo na academia. Eu paguei academia durante 1 ano, acho que eu fui 5 meses. Consigo, não tem tempo. E olhe lá, acho que nem isso. E olhe lá. Academia, eu fico lá na academia, beleza exterior, e aí cabelinho cortadinho na régua, e aí cabelo pintado de uma cor, cabelo pintado de outra, cabelo cortado de um tamanho, cabelo cortado do outro, e o pezinho tem que estar bonito, se não tiver, não serve, e a roupa tem que estar elegante, passada, bonita, apertada, e tem que ser da marca tal, e tem que ser da marca fulano de tal, e tem que ser daquilo, do estilista tal, e tal, e eu queria que esse povo gastasse 20 minutos por dia para estar na presença de Deus. 20 minutos, o mesmo tempo que gasta assistindo coisas que não deveria assistir, maratonando em série. Você já estava conversando com um jovem aí do distrito aí, não é daqui não, mas é do distrito. Pastor, rapaz, estava assistindo uma série. Cara, não é um jovenzinho não. Quando eu digo jovem, eu estou falando da minha idade, porque eu acho que eu sou jovem também, mas jovem da minha idade, assim. Cara, estava assistindo uma série, pastor, a última série que eu assisti, irmão, vou falar para vocês qual foi. Maluco no Pedaço e Chaves. Foi as 2 últimas séries que eu assisti. Cristão não tem que estar perdendo tempo com as coisas de Babilônia. Jesus está voltando. Ontem o Lucas tomou um tiro indo embora para casa, no ponto de ônibus. Jesus voltou para ele ontem, acabou. Está descansando agora no Senhor. Enquanto a igreja e o crente se preocupa com as coisas, investindo nas coisas de Babilônia, Cristo não volta, irmãos. Jesus não volta. Enquanto a paz concordando com atitudes pecaminosas e incentivando os teus filhos a achar que ter uma vida distante de Deus é normal, Cristo não volta. Uma outra geração talvez terá que morrer e outra terá que vir para ver Jesus voltar. Ele diz para mim, pastor, cara, fiquei a noite inteira assistindo e ainda uma parte da manhã. Falei, caraca, é sério, cara? Era sobre a vida de Jesus que estava falando, a série? Aí ele olhou assim para mim, não era não, pastor, é pecado, é? No dia seguinte tu fez tua lição, varão. Tu orou. Tu passou
10% desse tempo com Cristo? Tu falou de Jesus para alguém essa semana? Cristão não pode ser formatado por Babilônia. Não pode. Daniel chega em Babilônia. O que Babilônia quis era transformar Daniel num babilônio. Era fazer de Daniel e os seus amigos, aqueles jovens, irmão, na flor da idade, tinha acabado de andar 900 quilômetros, mais na verdade, mais, porque era 900 quilômetros assim, ó, subindo, descendo, ladeira. Imagina quanto tempo uma pessoa, aquele jovem demorou para chegar em Babilônia. 25 quilômetros mais ou menos caminhando por dia, no sol. Mas era 900 quilômetros a distância de Jerusalém para a Babilônia, andando daqui até o sul da Bahia, caminhando a pé, como escravo. E Daniel e seus amigos tinham tudo, humanamente falando, para reclamar de Deus, para abandonar a Cristo e para desonrar o nome dele lá em Babilônia. Escravos, cansados, com fome, exaustos, de luto. Eles viram inclusive algumas mães enterrando seus filhos no meio do caminho, porque morreram de inanição. Algumas, talvez, de irmãs dele foram estrupadas. Eunuco não ia poder ter filho. E ao chegar em Babilônia, ele é recebido com um banquete, com vinho, com fome e com sede, cansado de luto. Amigo, tu comia ou não comia? Tu sentava àquela mesa de Babilônia ou não sentava? Só que o que estava envolvido ali, Daniel sabia. Não era um problema do rei com Jerusalém. Daniel sabia que o que estava em jogo ali era uma guerra entre o Deus de Babilônia, Satanás, contra o Deus de Israel, o nosso Deus Todo-Poderoso. E Daniel sabia que as decisões que ele tomasse ainda na juventude iria ser muito importante para o seu crescimento e impactar a sua caminhada como adulto e como profeta de Deus. Eu não sei quais são as decisões que você tem tomado hoje. Eu quero falar primeiro para os jovens. Se você se considera jovem, então receba aí. Como você vai ser daqui para frente depende das escolhas que você vai fazer hoje, jovem. Há escolhas hoje na juventude que, se você fizer, vai impactar a sua vida para o resto da sua vida. Há decisões hoje que, se você também não tomar, também vão impactar a sua vida para o resto da sua caminhada. E Daniel sabia disso. Ele sabia que se ele se curvasse e sentasse à mesa de Babilônia, talvez nunca mais ele poderia ser um representante de Deus e um profeta lá naquele lugar. O que batia no coração de Daniel eram as palpitações do coração de Deus. Para ele era mais interessante, mais importante honrar a Deus do que ficar olhando para o passado e da destruição de Jerusalém. Ele sabia que Deus tinha ido com ele para o cativeiro. E mais do que os seus pais, os olhos dos pais, os olhos da igreja, os olhos do pastor, os olhos dos amigos, dos vizinhos, para Daniel importava, era o maior GPS desse planeta, que são os olhos de Deus. E ele disse: eu não vou comer. Eu não vou comer. E a palavra do crente, meu irmão, é sim ou não? É não. Quer fazer sexo com você antes do casamento? É não. E ponto final. Tá botando uma mãozinha no lugar onde não é para colocar? A gente tem que ensinar isso para os nossos jovens. Não é para colocar.
não é não. Ah, eu quero aquele lugar lá. É não. Quem tem identidade de Deus não conversa com o pecado. E Daniel sabia disso. E as decisões de Daniel, quando ele chegou jovem em Babilônia, impactou a vida dele de Babilônia durante todos os 70 anos que eles passaram no cativeiro. A decisão do capítulo 1 de Daniel com 16 para 18 anos, impactou a decisão de Daniel com quase 80 anos no capítulo 6, quando ele foi jogado na cova dos leões. A decisão de Daniel de não se contaminar com as iguarias de Babilônia o fez profeta de Deus em Babilônia. E hoje essa igreja está sustentada aqui, por causa de muita coisa que Daniel viu lá no ano 500 e tanto antes de Cristo. Um jovem que decidiu ser fiel, um jovem que decidiu ser firme, um jovem que tinha no seu RG escrito pertencendo à sua filiação. Nossa filiação está lá, a minha está lá, né? Na minha RG, Zenice Pilar da Silva e Jorge Valentino da Silva. Na nossa identidade mesmo deve estar escrito o que estava escrito na identidade de Daniel: Deus é o meu juiz. Deus é o meu juiz. Filiação: Jesus Cristo, Espírito Santo, Deus Adonai. O que está escrito na sua identidade? No seu RG do céu, o que está escrito? Babilônia? Nabucodonosor? Ou Deus é o meu juiz? Daniel entendia que mais do que ser bonito por fora, ele precisava ter uma estrutura bem estabelecida por dentro. E é por isso que ele orava 3 vezes por dia. É por isso que ele tinha relacionamento íntimo com o Senhor. E eu encerro para convidar meu amigo Fabrício para cantar, dizendo o seguinte: Daniel foi para a Babilônia. Daniel foi morar em Babilônia como cativo, como escravo. Mas durante todo o período que Daniel passou em Babilônia, Babilônia não morou em Daniel. Eu sei que você está em Babilônia, mas escolher que Babilônia more no seu coração é com você. É contigo, é comigo. É um antigo ditado, né? Passarinho voando na cabeça. O que eu posso fazer? Mas pousar, preparar um ninho, colocar ovo, chocar, criar os filhotes, a escolha é minha. E Daniel entendeu isso. Teve o seu nome mudado, ele não podia o que fazer. Mas comer aquilo que era levado para a idolatria, não. Porque na minha identidade eu carrego o nome do Deus vivo. E a minha oração é que eu e você possamos continuar escolhendo louvar e honrar e adorar e ser fiel a Deus, independente da circunstância, independente dos percalços, independente das lutas, independente das guerras. Esses dias o pastor Gustavo voltou. Quem estava no Conselho de Ancião, acho que ouviu isso lá. O pastor Gustavo voltou, presidente da Conferência Geral nos Estados Unidos, e eles deram um relatório lá. Na guerra, na Ucrânia, nesse período de guerra, onde os cristãos, boa parte deles estavam escondidos em calabouços, tiveram mais de 100 batismos na Ucrânia. Glória a Deus. Na igreja adventista. Em tempo de guerra, o que você tem escolhido
deixar escrito na sua identidade? Deus é o meu juiz? Ou outra coisa qualquer? Escolha louvar a Deus e adorá-lo e não se contaminar com Babilônia. Você pode até estar em Babilônia, mas você pode escolher Babilônia não morar em você. A ti o meu viver entrego, sinceramente eu te peço, vem ser comigo, meu Senhor. Tentei ser forte, mas eu já falhei, 1000 vezes já me perguntei, por quê? Se tudo é tão frio, se o sol já fugiu, eu nem consigo mais cantar. Vem, acalma o meu coração. Eu hoje escolhi louvar teu nome, pois eu sei o Deus que tu és. Ainda está escuro, mas eu sigo pela fé. Eu hoje escolhi louvar teu nome, porque esse é teu querer. O teu amor é vida, essa vida eu quero ter. Louvado seja o nome do Senhor por essa mensagem. O teu amor é vida e essa vida eu quero ter. Você quer ter essa vida? Fique em pé onde você está. Pai, o medo às vezes é cortante, vem visitar-me a todo instante. Bem junto a ti eu quero estar. Meu Pai, talvez não saiba nem pedir, mas vem com teu amor ouvir meu clamor. Se tudo é tão frio, se o sol já fugiu, eu nem consigo mais cantar. Vem, acalma o meu coração. Eu hoje escolhi louvar teu nome, pois eu sei o Deus que tu és. Ainda está escuro, mas eu sigo pela fé. Eu hoje escolhi louvar teu nome, porque esse é teu querer. O teu amor é vida, e essa vida eu quero ter. Eu hoje escolhi louvar teu nome, porque esse é teu querer. O teu amor é vida, e
nessa vida eu quero ter. Lindo louvor. Muito que ver com o que nós falamos aqui, né? Nem mais vontade de cantar, talvez pode passar por algum desse momento. Escolha louvar. Escolha louvar o nome do Senhor. O capítulo 1, verso 16 diz qual foi a consequência da escolha do testemunho de Daniel e seus amigos. É que agora, a exigência não era que eles comessem das iguarias do rei. Agora, por causa do testemunho de Daniel, e da coragem de Daniel, e da determinação de Daniel, e da certeza de que ele deveria continuar carregando a identidade de Deus para onde quer que fosse, todo mundo em Babilônia deveria comer o que Daniel comia. Às vezes a gente se preocupa muito com como o mundo tem nos visto. Muitas vezes, para agradar aqueles que vivem ao nosso redor, a gente abre mão daquilo que é sagrado em princípio e cai. Ah, pastor, lá no Natal, lá na minha casa, pô, só eu que sou adventista, rola um pernilzinho lá, eu acho que não tem nenhum problema comer, tomar uma cervejinha. Por causa do testemunho de Daniel, todo mundo em Babilônia deveria agora comer a comida que Daniel escolheu para comer. Isso é uma bênção, irmãos. Talvez você pode achar que o seu testemunho silencioso não tem incomodado e tocado no coração daqueles que vivem ao seu redor. Mas permaneça firme e fiel nos propósitos pelos quais Deus chamou você. Chegará um tempo em que aqueles que vivem ao seu redor terão curiosidade e coragem de perguntar: ei, eu posso conhecer um pouco mais do seu Deus? E aí, meu amigo, é só correr para o abraço, como dizem aí, apresentar a Jesus, erguer a sua identidade e dizer: Deus é o meu juiz. Quero orar contigo, feche seus olhos. Querido Deus, a mensagem de hoje é uma mensagem urgente. Nós, como teus filhos, precisamos erguer a bandeira do Evangelho e da fidelidade. O tema de hoje: eu vou ser fiel. Eu quero ser fiel porque o Senhor já é fiel a nós. Nós não somos fiéis ao Senhor para o Senhor nos dar alguma recompensa ou ser fiel a nós. Não. Nós somos porque o Senhor foi fiel a nós primeiro. Nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Nós te seguimos porque o Senhor escolheu primeiro morar conosco. Nós queremos, com a ajuda do Teu Santo Espírito, pelo Teu poder, ó Deus, erguer a identidade espiritual que temos. Com carinho, com amor, mas com coragem, com firmeza de caráter. Morando em Babilônia, sim. O Senhor disse que nós moramos nesse mundo, mas nós não somos do mundo. O Senhor disse que nós estaríamos nesse mundo, mas não com uma comida insossa, mas como sal da terra para temperar aqueles que são comida insossa. Por isso, Deus Todo-Poderoso, nos ajude para que, vivendo em Babilônia, Babilônia saiba que mesmo em Babilônia existem aqueles que têm a identidade do céu. Aqueles que não se corrompem. Aqueles que mesmo que foram atacados por esse mundo mal, que perderam amigos, parentes, ficaram doentes, não tiveram sonhos terrestres realizados, mas que ainda assim não deixam de ser cristãos e fiéis ao Senhor. Nos ajude, Senhor, a ser como Daniel foi em Babilônia, um exemplo de fidelidade. Nos ajude como Moisés foi, que mesmo não recebendo a Canaã aqui, não deixou de ser crente por isso.
Nos ajude para que possamos ser uma geração que Te ama mais do que tudo nessa vida, Pai. Nos abençoe. Abra a cada dia, porque essa é uma caminhada, é um processo de santificação. Nos ajude a cada dia, Senhor, a gastar mais tempo estruturando o nosso interior do que o exterior. Gastando tempo, energia, investindo para que a nossa vida e o nosso coração estejam em Tuas mãos. E assim o nosso exterior, Senhor, seja uma resposta daquilo que temos interiormente no relacionamento com o Senhor. Salva aqueles que precisam tomar decisões hoje. Aqueles que são batizados, aqueles que não são, precisam ser mais comprometidos, não com uma igreja, mas com o Senhor. Nessa guerra espiritual não há ninguém nulo, ninguém passivo. Todos estamos participando, querendo ou não, desta guerra. Nos ajude, Senhor, a escolher o lado certo desta guerra. Nos ajude, Senhor, a não ser contaminado com Babilônia. Mesmo que moremos aqui, que Babilônia jamais more em nosso coração. Nos despeça com a Tua paz e nos traga aqui amanhã na Tua presença. Salva esse mundo mau, Pai. Tenha misericórdia do que temos vivido nesse mundo esses últimos dias e semanas. Cuida dos Teus filhos espalhados na face da terra. Segura nas mãos de cada um deles. Perdoa os pecados daqueles que precisam ser restaurados. E se nós nos encontramos nesse contexto, que o Senhor nos perdoe também. Fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. E amanhã estamos juntos de novo. Amanhã novamente, e o nosso desafio continua, hein? Vamos lá. Quem trouxer, visita até sexta. A Fernanda já está trazendo aí, já tem umas noites, né, Fernanda? A gente começou ontem e ela já falou. Que você possa vir amanhã aqui também louvar ao nosso Deus. Obrigado por cada um de vocês. Vamos sair cantando, né? Para que o Espírito Santo de Deus entregue as nossas preces ao nosso Deus. Fale da melhor forma possível. Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo.
do